Enquanto isso, eu vou contar um pouco sobre o Sequoia. Nós fizemos uma live 15 dias atrás, uma live com o André De Vivo, para contar sobre a história dele, a carreira dele, muito interessante. Quem não assistiu está no nosso Instagram, vale a pena assistir. O André está aqui, eu estou vendo que ele está aqui, ele não está conseguindo entrar, a gente não está conseguindo conexão, mas a gente vai conseguir. Espera aí, André. A gente vai conseguir. Então, quem não assistiu a live 15 dias atrás, vale a pena assistir. Durante a live e depois, muitas pessoas fizeram muitas questões, tiveram muitas dúvidas. E a gente ia encaminhar essas perguntas para o André. E aí, eu tive a ideia de chamar o André para responder pessoalmente, porque eu acho... Deixa eu ver aqui. Se eu consigo pegar aqui o André. Oi, André! Ai, Conseguimos! Mas eu tô falando... estamos aqui? Estamos aí. Estamos aí. Muito bom. Ao vivo é assim, gente. Quando é ao vivo, tá me ouvindo ou não? Mas foi bom, André, porque eu contei um pouco sobre você, contei que a gente fez uma live 15 dias atrás e que foi um sucesso e tiveram muitas dúvidas e vieram muitas perguntas aqui para o Jimmy. E aí eu liguei para você e você gentilmente aceitou o nosso convite de fazer uma nova live para responder essas dúvidas. E na semana passada teve o projeto, né? O projeto da reforma tributária. Então, assim, ninguém melhor que você para responder as dúvidas sobre a reforma tributária, como isso vai impactar nos fundos de investimento imobiliário e nos nossos investimentos em fundo imobiliário. E além disso, vocês também, a Sequoia, né? Ela lançou também... O André vai contar tudo, mas assim, eu tô me adiantando, porque eu gosto de adiantar e fazer assim um resumo, né? A Sequoia fez uma nova emissão de cotas na quinta-feira da semana passada. E aí também traz muitas curiosidades, principalmente que o valor do lançamento foi R$100 e estava sendo negociado a R$79. Então, olha como a gente tem que prestar atenção nas oportunidades. Então, André, de novo, super obrigada por aceitar nosso convite, para voltar aqui no hoje e responder a dúvida dos nossos seguidores. A gente já tem tanta gente aqui com a gente participando, vão surgir novas questões, mas eu queria começar com algumas perguntas. Ou você já quer começar falando? Como que você quer fazer? Bom, em primeiro lugar, obrigado. Boa noite para todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Para nós é um prazer poder esclarecer aqui ao vivo, né, essas dúvidas. O André, está um pouco, eu acho que talvez você tenha que ir um pouco para trás. E não sei se você está com a conexão boa, por isso talvez a gente não estava conseguindo. Mas não, a conexão estava perfeita, eu não sei por... Tá me ouvindo bem, não? Agora tá bom, agora tá melhor, tá bem melhor. Tá melhor? Tá melhor. Então vamos lá. Então, bom, obrigado, Simone, mais uma vez pela oportunidade. Desculpe o atraso, não sei por que não entrava, eu via você aqui, mas não conseguia conectar. Eu percebi. Então, mas vamos lá, muito bem. O programa ao vivo é assim, né? É isso mesmo. Agora, quanta novidade, né? Realmente, desde que a gente fez a nossa live ali, estávamos pacificamente conversando sobre a indústria, de repente surgiram 1000 alterações. Reforma tributária tem um impacto direto, né, na indústria de fundos imobiliários, então tem muita coisa sobre fundo imobiliário. E depois nós temos Estão me ouvindo bem? Tá tendo um barulho assim de fundo. Agora acho que melhorou. Não sei se é o microfone. Então, nós estamos... Deixa eu pôr o fone, ver se melhora um pouco. Então, assim, tiveram várias alterações aí nesse tempo recente, né, da indústria.
E, enfim, então eu acho que se você quiser fazer algumas perguntas diretas, a gente já vai endereçando aquilo Então que teve. vamos Nós lá. fizemos também uma oferta nossa na semana passada, como você bem colocou, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós fizemos uma emissão, né? O fundo, eu comentei com vocês na última vez que o fundo ele cresce através das emissões de cotas e compra de novos ativos. Então, de fato, na quinta-feira à noite a gente fez uma emissão, anunciou uma emissão, né? Vamos fazer agora a emissão, porque nós compramos mais um imóvel. E é bem interessante a forma como a gente comprou, porque nós compramos com praticamente como se equivalesse a gente comprar com cotas, né? Então, foi uma emissão para, se não houver exercício do direito de preferência dos cotistas atuais, nós vamos entregar estas cotas para o vendedor do ativo. Isso é ver como a cota do fundo sendo dinheiro, né? Como as empresas emitem ações, os fundos emitem as cotas para entregar para os vendedores. É uma moeda que Entendi. nós temos, né? André, na última live que a gente teve há 15 dias atrás, você comentou que os fundos de investimento imobiliário seria uma ótima forma de ter renda. Com essa nova reforma tributária que está sendo proposto, vale a pena ainda investir em fundo de imobiliário? Então, eu acho que o que eu comentei ali, né, justamente, quer dizer, fundo era a última fronteira, né, a próxima fronteira de como se investir no mercado imobiliário. Então, você tem uma evolução muito grande, não é à toa que o número de investidores na Bolsa, o número de investidores em fundos imobiliários, ele passou de cerca de 80 mil para 1.600.000, tá praticamente 1,5 milhão, 1,6 milhão, está chegando agora, nos últimos 4, 5 anos. Nos últimos, metade dos investidores estão há menos de um ano, né, na Bolsa. Então está crescendo muito o número de investidores. Então, sem dúvida nenhuma, continua sendo a maneira mais eficiente de investir. A reforma tributária ela vai ter alteração em as empresas e em todos os agentes da economia. Então, ela altera a tributação da pessoa física, ela altera a tributação das pessoas jurídicas. Então, muita gente que tinha imóveis, tem imóveis em empresas imobiliárias, em holdings imobiliárias, vão ser tributadas de maneira diferente. Então, tem uma alteração grande na indústria inteira. Quando altera a indústria inteira, muda a dinâmica. Mas eu sou otimista que, no fim, né, no fim das contas, essa reforma está começando, né, ela foi enviada para o Congresso, né, ela não foi promulgada, não é que Não foi aconteceu a reforma aprovado tributária, ainda, né? não foi aprovada, ela foi enviada, né? Então, eu acho que sim, a indústria de fundos imobiliários, ela é absolutamente fundamental para o desenvolvimento da economia. Então, você tem uma série de atividades que são possíveis graças à indústria de fundos. É ela que leva o capital para que muito investimento em infraestrutura, muito investimento em desenvolvimento seja viabilizado. Então, eu continuo, sim, super otimista que no final das contas, quando tivermos essa reforma na sua versão final, o novo ordenamento tributário, ainda assim, fundos imobiliários continuarão sendo o que há de mais eficiente para se o veículo mais eficiente para se investir. Me conta uma coisa, eu não consegui entender por que quando anunciou essa nova reforma tributária, por que as cotas dos fundos caíram, despencaram? 100% dos fundos imobiliários tiveram sua cota reduzida. Explica pra gente, o que aconteceu? Pois é interessante isso. Em primeiro lugar, qualquer movimento que afeta um setor gera um susto, né? E um susto gera um movimento de proteção. Então todo mundo corre para se defender. Então a primeira medida é você levando susto, já, tá bom, deixa eu sair desse ativo para entender o que está acontecendo. Aí obviamente tem um movimento de venda muito grande, então os fundos caem. O que pareceu num primeiro momento foi só se chamou atenção para os pontos específicos dos fundos de investimento imobiliário. Então é quase como se o resto da indústria inteira, o resto do mercado inteiro ficasse ileso e você só fosse ter tributação nos fundos. Então, precisa olhar direito o que acontece com os dividendos das holdings imobiliárias, o que acontece com o ganho de capital, que era uma coisa que você
você é tributado, já é tributado na indústria de fundos hoje, com o lucro que você tem pela compra e venda de cotas. O que não é tributado hoje é o rendimento de aluguel. Então, num primeiro momento, a minha impressão é que todo mundo olhou todos os pontos negativos, não fez as devidas ponderações, não se esperava que isso fosse acontecer dessa maneira, então todo mundo sai do ativo, né? Portanto, pressão de venda, cai a cota. E você acha que pode continuar caindo? Eu acho que vai continuar muito volátil, Simone, muito volátil. Acho que você vai ter muita volatilidade. Então vai ter, porque como a reforma foi encaminhada ao Congresso, nós não sabemos a extensão que ela vai ter. O que a gente sabe é que nunca no Congresso nada sai do jeito que entra, tá certo? Então tem uma transformação grande, é o papel do parlamento mesmo, fazer o debate lá dentro e as alterações. O ministro da Economia é extremamente, já está mais experiente nesse processo, né? Então é evidente que quando ele manda uma reforma, ele já sabe que vai ser muito diferente daquilo que está ali. Agora, o que efetivamente quais serão os pontos que o governo fará questão, quais serão os pontos que o Congresso fará questão, nós não sabemos. Então, à medida que os boatos saírem, ou que uma indicação para um lado acontecer, ou para o outro lado, ou que um deputado fale A ou fale B, você vai ter uma percepção do mercado de maior ou menor impacto. Então, acredito que vai ter muita volatilidade no período. Mas hora de olhar para os fundamentos, né? Quando você tem muita volatilidade na cota, você não significa que você está tendo volatilidade no ativo, né? O ativo Sim. tem que ser visto como ele é, né? E você acha que é o momento de comprar, então? Bom, como eu te falei, eu acho que é uma questão assim, a indústria de fundos imobiliários, ela continua íntegra, Sim. ela vai continuar competitiva, eu acho que é irreversível esse movimento. Eu comparei na nossa live que há tempos, anos atrás, você investia em ações diretamente, surgiu a indústria de fundos de ações, e praticamente hoje todo mundo investe através de fundos, né, confiando em gestores, e dificilmente você tem alguém que tem uma carteira de ações diretamente. Os fundos imobiliários aconteceu a mesma coisa, então começou-se a investir de uma forma mais profissional, e isso, vamos dizer, é irreversível. Então eu acho que a classe de ativo é muito boa, o Brasil está apontando aí para um crescimento importante do PIB, uma retomada importante. Então, nesse sentido, os imóveis tendem a continuar ativos muito competitivos. Então, eu acredito que é melhor entrar hoje na indústria, em imóveis do que daqui a um ano ou dois, porque certamente o mercado continua valorizando. E aí, por via de consequência, como é que você entra nessa indústria? E via fundos imobiliários continua sendo, a meu ver, de longe a Mesmo melhor com essa nova alternativa. estrutura tributária, você acha que vale a pena? Eu acho que vale, porque essa estrutura tributária, como eu te falei, eu não acredito que vá haver a própria proposta, né, do projeto de lei, ela já é clara no sentido de que ela vai impactar várias estruturas, né? E uma delas, por exemplo, que é a estrutura que é a tributação dos dividendos. A segunda é que empresas, tem uma questão que pouco se falou, mas na reforma tributária proposta, as holdings imobiliárias, elas podem hoje ser tributadas pelo lucro presumido, e elas passarão obrigatoriamente a ser tributadas pelo lucro real. Isso tem uma alteração significativa. Então, aquela família ou aquela pessoa que tinha uma carteira de imóveis numa holding imobiliária também vai ter que rever a sua estrutura para ver se ela vale a pena. Então, eu acredito que isso, no fim das contas, vai impactar a indústria por igual. Então, eu acho que as vantagens de hoje serão adaptadas, né, para a nova realidade, mas continuarão existindo. Na relatividade, acho que nós vamos ficar em patamares muito próximos aos atuais. André, uma coisa que me chamou a atenção é por que está sendo tributado os fundos de investimento imobiliário e não estão sendo tributados CRI, CRA, LCI, LCA? Então me chamou Pois muito a é. atenção.
chama muito a atenção mesmo. Quer dizer, basicamente você tem uma equiparação a ações, né, no caso de fundos, e você tem títulos de renda fixa no caso desses outros títulos que você mencionou. E não faz o menor sentido. Quer dizer, eu acredito que essa seja uma das. Esse foi um dos pontos que chamou muito a atenção, não foi só a sua, acho que o mercado inteiro se espantou com isso. E provavelmente vai ser um ponto que acho que o Congresso vai atuar fortemente em cima. Então, de fato, você tem são mecanismos muito eficientes de indução de recursos na atividade que deveriam ser igualmente tributados. Não faz sentido você segregar essa tributação, porque uma é renda fixa, outra é renda variável, né? Qual que é a chance dessa reforma passar? Como está, zero. Não tem a menor hipótese. Como ela foi proposta, é a única certeza que a gente tem que ela não vai de modo algum. Acho que uma reforma tributária, até para você deixar clara a nossa posição, quer dizer, nós estamos, óbvio, atentamente estudando isso e dimensionando os impactos e certamente nos posicionando dentro da gestão do nosso fundo da maneira mais eficiente possível. Agora, nós somos a favor de uma reforma tributária, né? O sistema tributário brasileiro é completamente complexo, ineficiente, operacionalmente inviável, então é saudável que se faça uma reforma tributária. Por outro lado, também sabemos que toda reforma tributária implica em redução de tributo de um lado e aumento de outro, porque no fim das contas o Estado não tem a menor condição de reduzir a carga tributária. Então ele tem que trabalhar numa forma de deixar a estrutura mais eficiente e mais saudável. Então eu acredito que vá passar uma reforma tributária, é um anseio da sociedade, claro, é um Mas não anseio do jeito que está, né? mas não do Jeito jeito que que tá. está, Ela não do vai... jeito que está. E certamente eu acho que nós, como representantes de um setor que tem um impacto enorme na economia, temos que dar a nossa opinião e levar o nosso contraponto. Então acredito que ela não vai passar desse jeito, mas alguma Na reforma verdade, teremos. a indústria toda, né, imobiliária, eu acho que vai ser, vamos dizer, vai ser mexida, vamos dizer assim, porque não vai continuar a mesma coisa. Quer dizer, vão ter que ser formadas novas estruturas, vai ter que ter uma nova inteligência aí. Então, assim, eu já escutei, acho que eu tive 6 reuniões com diferentes bancos, diferentes advogados, cada um fala uma coisa, cada um tem uma opinião. Então, na verdade, ainda vai passar, ainda tem 3 etapas ainda, né? Tem muito Tem. caminho a ser seguido, mas parece que vai ser rápido, né, André? Eu acho que vai ser dentro desse ano, né? Vai ser Sim, dentro desse sim. ano. Significa que temos aí 3, 4 meses pela frente, mas vai passar, né? Então a expectativa é essa, eu concordo com essa sua avaliação, mas um pouco o que você falou reflete o sentimento de todo mundo. Quer dizer, está todo mundo discutindo, né? Então você vê que de uma hora para outra, eu imagino quantos e-mails a gente recebeu de pessoas convidando para debates, para palestras, para explicações, para leituras, resumos, opiniões. Esse é o reflexo dessa dinâmica viva, né, de debates que a sociedade tem hoje com temas complexos. E, de repente, tributo virou um assunto de conhecimento muito amplo, né? Então, todo mundo debate, todo mundo opina. Então, teremos reformas, teremos movimentação. É importante agora a sociedade se colocar de maneira clara e os segmentos apontarem os defeitos que estão enxergando na proposta apresentada, para que ela possa ser aprimorada. Sim. André, essa reforma, ela propõe impostos onde não existia anteriormente? Antigamente era tudo isento. Antigamente não, hoje ainda, né? É isento, né? Esse é um ponto super interessante, né? Porque assim, nos fundos imobiliários, todo mundo, essa impressão, ela acaba sendo uma impressão corrente, né? Você diz, Porque os não bankers era falam, né? Fundo tributado, imobiliário é fundo não é isento, não tributado. fala isso? É, Todo bem que ele fala isso, fala fundo imobiliário é isento. isento. A É isso. renda de aluguel é isenta. Então Sim, você tem uma distribuição de aluguéis isento, mas o ganho de capital que você tem na cota sempre foi tributado. E, aliás, até um ponto interessante, a proposta é que se reduza essa tributação. Então, vou dizer para você o que acontece. Se você compra uma cota de um fundo por R$ 100 e você vende essa cota por R$ 140, você tem um ganho de capital de R$ 40.
Este ganho hoje é tributado a 20%. Então você ganhou R$ 40, né, que você comprou por 100, vendeu por 140, ganhou 40. Paga 20%, você paga 8 reais de imposto. Se você, o que você não é tributado é que você comprou a sua cota por 100, não importa o quanto ela vale, você tem uma distribuição mensal de aluguéis, mensal, trimestral, depende do gestor. Este rendimento ele é isento. Então você recebe este aluguel sem imposto. Mas o ganho que você tinha na cota já existia. E então, na verdade, o valor da cota é tributado. Então, assim, se o valor da cota sobe, você é tributado sobre aquilo que sobe, né? Sobre aquilo que sobe, exatamente. Isso. E você era tributado, hoje você é tributado em 20%. E o projeto propõe que seja tributado em 15%. Então tem uma redução. E aí começa a ser tributado, então, essa, vamos dizer, a rentabilidade. A distribuição. Os rentistas, né? Vamos dizer assim. O aluguel mensal. A distribuição, entendi. Então, quer dizer, é um balanceamento aí, né? Entendi. Pois é, mas por que isso é errado? Porque quer dizer, errado a nosso ver, né? Fique claro. O que acontece? O estímulo para essa indústria funcionar deveria ser enorme, porque claro. é através de fundos. Você pensa o seguinte, uma pessoa que não teria recurso, se você tem alguém que tem 30 ou 40 mil reais e quer investir num imóvel de valor elevado, ela não consegue, um imóvel de 50 milhões de reais, impossível. Como é que consegue fazer isso? Via fundo. Então, o fundo arrecada todo aquele montante e fomenta grandes investimentos. Por isso que a indústria de fundos é tão importante para a economia. É ela que movimenta os grandes negócios. Você vê cada vez mais. Eu queria acrescentar aqui também, André, isso assim, um pouco do que a gente conversou há 15 dias atrás sobre a diversificação. Então, quando você está num fundo imobiliário do tipo do Sequoia, que tem a sua diversificação interna, quer dizer, investe em imóveis em diferentes setores, a sua chance de fazer isso é muito maior, porque sozinho é quase impossível você diversificar a sua, vamos dizer, a sua renda imobiliária em tantos setores como um fundo imobiliário. Então, isso é uma outra grande vantagem, né? Eu acho que, é assim, ao meu ver, eu acho que vale sempre a pena investir em fundo de investimento imobiliário, principalmente se ele é diversificado, e fazer uma diversificação da carteira é muito importante, né, André? Não tenha dúvida. Eu acho que a diversificação saudável ela é uma forma de proteção e uma forma de busca saudável de melhores oportunidades. Então, você consegue atingir uma diversificação quando você tem uma certa escala, e quando você tem você precisa ter instrumentos para fazer isso. Você vai comprar um imóvel na pessoa física, você compra um. Se você compra num fundo, você está comprando um pedacinho de vários, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um dos enormes benefícios dos fundos imobiliários é trazer para o investidor essa diversificação. Você não depende de um inquilino, de um imóvel, de um setor da economia. Você está muito mais protegido, né? Claro. André, vieram muitas perguntas durante a semana sobre o IFIX. O que é o IFIX? É possível investir em IFIX? Bom, você acabou de falar de diversificação, né? Então, o IFIX o que é o IFIX? O IFIX é um índice que ele procura refletir o que é o setor imobiliário. Então, o setor de fundos imobiliários. Então, é uma carteira teórica, né, montada pela Bolsa, pela B3, para exteriorizar o setor. Então, o setor de fundos imobiliários está representado com determinados pesos dentro de um índice que compõe o mercado. Então, quando você vê que o IFIX subiu, você entende que o mercado subiu porque o índice compõe como se fosse uma o Ibovespa, é isso? Exatamente, o Ibovespa, só que ao invés de ações, você tem fundos imobiliários. Exatamente, é um Ibovespa imobiliário, exatamente com a mesma finalidade. E é administrado pela B3. Então, ele é definido, né, pela B3. Tem um regulamento do IFIX, ele é um índice, né? Então você não compra o IFIX, né? Você compra
comprar os papéis do IFIX ou fundos que representem aquela carteira teórica definida pelo IFIX. Então tem que ser extremamente transparente, tem que ter clareza de quais são esses fundos que compõem o IFIX para que você possa ter convicção que o setor está representado. Fundos, André? Então, de uma certa forma, existem fundos que são os chamados fundos passivos, né, que os fundos que compram só os papéis do índice. Esses fundos, eles representam exatamente o IFIX e eles funcionam, de uma certa forma, como um fundo de fundos, só que com uma gestão passiva, ou seja, não é a critério do gestor a definição de quais fundos comprar. Quando você tem um fundo de fundos, você transfere para o gestor deste fundo de fundos o papel de escolher quais são os melhores fundos do mercado que vão entregar aquela rentabilidade proposta para ele. Se a estratégia dele é ganho de capital, se a estratégia dele é renda de aluguel, se a estratégia dele é um determinado setor da economia, ela está representada pelos fundos que ele compra. Entendi. No caso do IFIX, isso é passivo. Então, o comprador destes fundos, ele não olha a estratégia dos fundos, ele olha o índice. Então, fala assim, bom, eu tenho um determinado fundo com um determinado peso, ele está refletido dentro deste fundo passivo que representa o IFIX. Então, é importante, você fez uma comparação muito importante quando você perguntou sobre o Ibovespa, porque você pode ter a bolsa desabando para baixo e um monte de papéis subindo e a sua carteira, por exemplo, subir. Você pode ter o contrário, você pode ter a bolsa subindo e a sua carteira de ações cair. Por quê? Porque você está em papéis que não representam exatamente aquela composição do Ibovespa. Exatamente a mesma coisa no IFIX. Quando você compra fundos de gestão ativa, eles montam as próprias carteiras. Quando você compra fundos de gestão passiva, né, ele compra a carteira do índice. Entendi. Então é muito importante acompanhar o IFIX também, né? Do mesmo jeito que a gente acompanha o Ibovespa, porque o Ibovespa é mais conhecido, mais famoso. É muito importante a gente seguir também o IFIX. O Ibovespa existe desde 64, me parece. Acho que faz bastante tempo, né? Então já tem bastante história. Né? O IFIX é bem mais novo. Já tem bastante tempo também, mas é mais novo. Mas, sem dúvida, você tinha, como eu falei, você tem hoje já 1,5 milhão de investidores na Bolsa, um pouco mais que isso. Então, eles está todo mundo conhecendo mais. Então, começa a chamar mais atenção. Temos que olhar. Tem 300 fundos, né, de fundos de investimento imobiliário listados. Então, tem mais fundos para compor a carteira, todo mundo olhando mais. Eu acho importantíssimo para o investidor de mercado de fundos imobiliários olhar para os índices do setor. Então, o IFIX é um que você deveria sempre olhar. Não representa o rendimento do seu fundo, como o Ibovespa, não para ações, mas é importante você acompanhar, sem dúvida. Então, assim, antes da gente mudar de assunto, fazer um resumo aqui, né? Então, tem a reforma tributária, que ainda não foi aprovada, e o André ainda recomenda o investimento em fundos de investimento imobiliário. Ele acha que ainda vale a pena, mesmo com esse novo tributo, que a gente não sabe se vai passar, não vai passar, como vai passar, alguma coisa vai passar, né, André? Então, assim, prestem atenção no IFIX, que é o índice, vamos dizer, que mede, né, os fundos de investimento imobiliário, vamos dizer, o Ibovespa, né, do imobiliário, vamos dizer assim, porque a gente tem que falar uma língua aqui no DIME, o André, a gente não fala economia, esse é um grande diferencial aqui do DIME, a gente fala português, então, assim, a gente gosta de explicar bem direitinho, porque as pessoas querem entender, e mesmo para investir, profundidade, é muito importante entender, né? E lembrar da diversificação. Então, dentro da sua carteira como um todo, na sua pizza, tem um pedaço que a gente fala que tem que investir em imóveis. Agora, você não precisa comprar imóvel, não precisa comprar tijolo, você compra fundo de investimento imobiliário. E se o fundo de investimento imobiliário ele for diversificado, melhor ainda, porque você está diversificando a sua carteira. A chance de você ganhar é muito maior. A gente estava conversando antes e você comentou comigo, você apoia R$100.
e antes ela estava sendo negociada a 79. Eu não entendi, como que pode ser a 79, depois vocês emitiram a 100? Conta pra gente como isso é possível. Então, o que acontece? O fundo, ele tem o valor do fundo, ele é o valor dos seus ativos, né? Isso é chamado valor patrimonial. Então, quanto vale um fundo imobiliário? Ele vale a soma do valor dos seus ativos, nos eventual passivo, né? Eventuais passivos. Então, aquele valor patrimonial deveria estar a cota. No mercado financeiro, você tem, obviamente, outros fatores que acabam impactando. Então, um deles, que é muito importante, é o percentual de renda que esse fundo paga em relação ao valor desse ativo. O que aconteceu na semana passada foi muito interessante, porque a nossa cota estava sendo negociada na quinta-feira a R$ 79 e nós compramos um imóvel, né? O fundo comprou um imóvel de 12 milhões e 650 mil reais e emitiu cotas, e se comprometeu a emitir cotas para o vendedor desse imóvel a R$ 100. Né? Então, você fala assim, puxa, mas como é isso? Tá bom, eu estou incorporando 12 milhões e 650 mil reais no patrimônio do fundo, estou entregando 12 milhões e 650 mil reais de cotas para ele ao valor patrimonial. Então, nós fizemos Mas você comprou com cota? Tem um procedimento que a gente emite, a gente vai fazer uma emissão de cotas, oferece para os investidores atuais para que eles exerçam o direito de preferência, porque eles já são cotistas, eles têm essa preferência. Em eles não exercendo, nós entregaremos essas cotas para o vendedor desse imóvel. Então é interessante você ver o seguinte, a moeda é usar o patrimônio, que são as cotas, como uma moeda de compra. Né? E isso é muito interessante, porque isso representa um bom uso do valor do patrimônio dos cotistas do fundo. Se eu emito as cotas ao valor patrimonial, e elas estão sendo negociadas abaixo do valor patrimonial, tem um ganho implícito para estes investidores hoje, porque esse valor ele não vai ser diluído, né? Porque quando você emite cotas, você tem uma diluição de todo mundo que já estava. Então, quando você emite por um valor mais alto, você tem uma diluição menor. Quando você emite por um valor mais baixo, você emite mais cotas, então a diluição é maior. Então, é importantíssimo ter a menor diluição possível. Né? E isso faz parte da nossa filosofia de só emitir cotas e só fazer essas novas emissões quando a gente identifica uma oportunidade que crie valor para o cotista. Então, nós falamos, muito bem, neste caso, criamos um valor para o cotista. Né? Eu já vou até adivinhar que sua próxima pergunta fala, mas por que o vendedor aceitou? Né? Se ele tava... Então, conta, por que ele aceitou? Essa é uma pergunta, é uma decorrência natural da primeira colocação. Né? De fato, ele aceita porque assim, tem vários fatores que levam ele a aceitar. Primeiro, acima de tudo, é uma confiança no fundo. O investidor olha e fala, bom, eu entendo que esse fundo tem este valor patrimonial, ele está circunstancialmente num valor de mercado negociado em bolsa diferente do valor patrimonial, mas eu acredito no valor patrimonial. Ele para montar uma posição desse tamanho no fundo, são 12 milhões e meio de reais, quase 8, 9% do valor do fundo. Se ele quisesse comprar 12 milhões e meio de reais de cotas do fundo, ele levaria provavelmente ele geraria uma pressão compradora de cotas muito grande, cresceria muito o valor da cota. Então, esse valor fica teórico para quem quer ter uma posição tão grande. Né? Se você quer dar uma posição de 12 milhões, imagina que ele vai ter um rendimento de aluguel extremamente conveniente, né? E ele, obviamente, sai de uma posição de ter 50% do imóvel e para ter um percentual de aproximadamente 8% de todos os imóveis do fundo. É muito melhor a posição desse vendedor do que ele tendo sozinho. Diluído, é isso, né? Ele foi diluído. O diluído vai ser diversificado, ele fica diversificado. Você falou do poder da diversificação, você viu como o próprio vendedor enxergou a importância da diversificação. Ele tinha 50% do imóvel de Santo Antônio da Patrulha, passa a ter 7, 8% do fundo todo. Então ele tem
7, 8% do imóvel É como se fosse uma troca de ações, assim. Exatamente uma troca de ações, exatamente igual. Mas quando você, como vendedor, recebe em ações, você confia na empresa, tá certo? Se você vende a sua empresa para uma outra empresa e você recebe em ações, você está confiando naquela empresa, né? Então é um sinal de confiança muito forte desse vendedor no fundo Sequoia. Entendi. Como é que você sabe o valor de um fundo imobiliário, né? E por que, uma coisa que eu queria entender, André, também, é por que o valor da cota é diferente do valor patrimonial, né? Então, o valor patrimonial, ele é o valor, vamos dizer assim, de uma avaliação objetiva dos imóveis do fundo, dos ativos do fundo, né? Então, ativo menos passivo, mas fundamentalmente os ativos, no caso dos fundos imobiliários. Nosso fundo não tem um único CRI de dívida, o resto não tem mais nenhuma dívida. Então, é praticamente a soma dos ativos. Isso compõe o valor patrimonial. No caso do valor da cota, a cota está sujeita ao valor da negociação, as pressões e as circunstâncias das negociações de mercado. Então, se você tem, por exemplo, uma volatilidade por causa da reforma tributária, bom, eu estou na dúvida de mercado, vai lá e vende. Se você existe uma correlação com o valor do aluguel. Por exemplo, o nosso fundo está pagando um valor de aluguel altíssimo quando ele está negociado 25% abaixo do valor patrimonial, porque o yield dele fica extremamente elevado. Então, essas questões de rendimento de aluguel, de liquidez do fundo, de circunstâncias da base investidora, tudo isso impacta a cota, mas não impacta os ativos. Os fundamentos da estrutura, eles independem disso, né? Você tem, eu me lembro, o ano passado foi muito evidente na pandemia, quando o preço das ações caiu muito, e vários investidores profissionais disseram, bom, as ações caíram, mas as empresas estão ótimas igual, né? Tinham empresas muito afetadas, tinham empresas muito pouco afetadas. Então, a cota é o valor que o mercado, por circunstâncias ocasionais, está olhando. O valor patrimonial é um valor mais estrutural. Quer dizer, a porcentagem da renda define o valor da cota do fundo? Ela impacta o valor da cota. Ela nem sempre define, mas ela impacta. Por exemplo, mas não bancos, devia ser o valor patrimonial? É uma combinação dos dois. Muitas vezes o valor por exemplo, o mercado olha um rendimento médio. Então, se você olhar, por exemplo, fundos como o nosso, rendimento médio é mais ou menos 6,5% ao ano de aluguéis, né? Nós estamos pagando, deve estar pagando 10, 11, tá certo? Você vê a diferença que ele vai subir, ele deveria subir. A expectativa é, por algum motivo, né? Por vários motivos, ele não sobe, mas teoricamente ele deveria ir encostando nos valores compatíveis ao patrimonial e à distribuição de resultado. É essa junção desses dois valores que acaba atribuindo o valor à cota. Afinal, o que faz aumentar o valor da cota? O que o gestor pode fazer para aumentar o valor da cota? Então, a gente tinha até conversado sobre isso na última vez, né, que você perguntou, mas é possível? Bom, o papel do gestor é trabalhar para aumentar o valor da cota. Como é que ele aumenta o valor da cota? Ele aumenta o valor da cota, em primeiro lugar, fazendo uma boa gestão dos ativos, né? Você tem que ter bons ativos, né, fundamental, você tem que ter uma boa estratégia para compor esses bons ativos. Você tem que ter uma boa gestão desses ativos. Então, você tem uma boa estratégia, comprou bons ativos, tem uma boa gestão desses ativos, e é fundamental que gere um bom rendimento por consequência dessa boa gestão, e você tenha uma transparência grande, uma comunicação muito clara. O mercado precisa entender o que você faz, o que tem dentro do fundo, qual é a estratégia do fundo, o que o gestor pretende fazer para o desenvolvimento. E tem alguns fatores estruturais do fundo que fazem muita diferença. Um deles, obviamente, é a liquidez que o fundo tem. Quer dizer, quando você tem fundo que tem mais liquidez, tem mais facilidade de entrar e sair, ele tende a ter um valor de mercado um pouco melhor.
Portanto, você tem que aumentar o tamanho do fundo. É muito importante você olhar o quanto os movimentos que o gestor faz para o crescimento do fundo afetam ou não o valor patrimonial. Então, por exemplo, essa aquisição que nós fizemos na semana passada a R$100, você fala, bom, você fez uma aquisição a R$100, poderia ter feito a 80? Poderia. Teria diluído mais o investidor, teria sido uma negociação, uma operação pior. Fazer ela de uma forma mais favorável para o investidor atual é um sinal claro de que o gestor se preocupa com a base de investidores que ele tem e não apenas com o crescimento. Então, assim, eu não quero crescer o fundo a qualquer preço. Eu quero crescer o fundo fazendo aquisições que tragam valor para a base investidora. É mais difícil, um pouco mais penoso, mas você privilegia o ganho, né, o retorno para aquela base atual. Lembrando que os próximos investidores do futuro serão depois base atual, né? Cada vez a gente põe um investidor, depois ele vai se tornar um investidor na nossa base. André, a gente está chegando no final da nossa conversa, mas eu queria trazer uma pergunta que nossas alunas fazem com muita frequência. Por que investir em fundo de investimento imobiliário e não em imóvel? Então, eu acho que é uma ótima pergunta para a gente finalizar, né? Porque reflete muito das nossas convicções do setor, especificamente desse momento que a gente está passando. A decisão de compor um patrimônio imobiliário dentro da sua carteira, evidentemente que cabe a cada um, como você bem colocou há pouco, você tem as diversificações de categoria que fazem sentido para a sua carteira. Agora, uma vez que você tenha a definição de ter imóveis na sua carteira, e eu particularmente defendo que tem que ter, eu acho que faz sentido, você tem um pouquinho de ações, você tem um pouco de crédito, tem renda fixa, você tem um pouco de imóveis. Você precisa fazer isso da maneira mais eficiente possível. E os fundos imobiliários, eles ainda são e sempre serão, a meu ver, a maneira mais eficiente de investir nesse setor, porque eles têm toda a facilidade dos custos transacionais quando você compra um imóvel. Você tem que fazer uma escritura, você corre riscos relacionados à qualidade do vendedor, à qualidade do imóvel. E é ilíquido também, né? E é super ilíquido. Depois você tem que administrar esse imóvel. Se ele fica vazio, você tem toda a complexidade de colocar inquilino, vacância, você tem toda a dificuldade. Se o inquilino atrasa o aluguel, você tem que contratar um advogado, você tem que tratar disso. Quando você faz isso através de um fundo, o gestor faz tudo isso, tá certo? É papel do gestor. Então você tem, de um lado, acesso a produtos muito melhores, então você pode comprar ativos melhores do que você poder, maiores, principalmente, melhores não posso dizer, né? Porque virtualmente ativos menores são bons, mas ativos maiores, portanto, com um potencial de qualidade de renda melhor. Você tem à sua disposição, trabalhando para você, um gestor profissional, você não tem custos transacionais, seus custos são muito baixos, você tem a possibilidade de se movimentar na carteira com muito mais facilidade, né? Você tem menos riscos de vacância, menos riscos de inadimplência concentrada. Então, tudo isso faz com que, sem sombra de dúvida, continue sendo uma das maneiras mais eficientes. Então, eu diria, no fim das contas, que, independentemente de reforma tributária, a indústria vai continuar sólida, porque ela é um veículo fundamental, uma indústria fundamental para o desenvolvimento da atividade imobiliária. Então, os recursos que vêm por essa indústria sempre virão. A reforma tributária... Isso, André, de investimento inteligente, porque no DIME a gente sempre fala que tem que diversificar. É muito importante diversificar. E aí, quando você diversifica através de fundo, né, a sua pizza, né, você tem a pizza, a sua fatia imobiliária em fundo de investimento imobiliário, você é inteligente, porque você tem uma maior liquidez, né? Eu acho que se você não gostou daquele fundo, não deu certo, você muda para o outro. Muda de fundo. Né? Você muda de fundo, muda de gestor, com muito mais facilidade do que você vender um imóvel, paga os impostos,
É muito mais trabalhoso. Então, eu acho que é uma maneira inteligente de investir é através de fundo de investimento imobiliário. Exatamente. É isso É aí. isso. André, eu Muito queria bom. te agradecer. A gente combinou de falar meia hora, mas é impossível conversar com você meia hora. E você passa um É pouquinho. sempre muito bom. A gente aprende muito com o André De Vivo. O André De Vivo é o chairman do Sequoia Properties e ele é o responsável pelo comitê de investimentos do fundo imobiliário SEC-R11, que é negociado no IFIX. É isso? Olha como eu sou Negociado boa. na B3, na B3. Ainda não Na estamos no B3, FIX, né? acabamos Mas de... é através do índice, né? A gente Não, acaba... ainda não está, o nosso fundo ainda não faz parte do Ainda índice, não porque está, nós ainda acabamos não, de mas listar vai um dia. ele em março, Então, fevereiro, final de fevereiro. através da B3, a gente pode, né, comprar o Isso, fundo SEC-R11, e o André De Vivo, ele é o responsável, né, pelo pelo Comitê de comitê Investimento. de investimento. Então, Exatamente. André, super obrigada. Conte sempre com o Jimmy Network, com as alunas do Jimmy Network, que elas mandaram essas perguntas. Sempre é muito bom conversar com você. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês e estamos totalmente à disposição. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada por todo mundo.